Abramos agora a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos iniciar a exposição desse capítulo hoje. Terminamos o capítulo 13 na semana passada. E hoje vamos ver a primeira sessão, quando Paulo e Barnabé vão para a cidade de Icônio, continuando a primeira viagem missionária desses pregadores da palavra do Senhor. Atos 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, nós estamos sedentos, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. E precisamos, Senhor Deus, assim como a corça que anseia pela água, nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Supre, Senhor, a necessidade do Teu povo. Mata a nossa sede, Senhor. Retira a nossa fome que temos de Ti, a fim de que Teu povo seja reanimado para mais essa semana de trabalho duro, Senhor. Seu povo seja convencido dos seus pecados e possa retornar para o Senhor. E aqueles que são eleitos Teus, mas ainda não Te conhecem, o conheçam por meio da pregação do Evangelho Santo do Senhor. No nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. É fato, irmãos, que a união é um bem que precisa ser cultivado na igreja. E é fato também que quanto mais unidos somos, mais fortes nós somos. Mas eu também tento, entender e ao mesmo tempo impossível não verificar uma outra verdade factual, tal qual a primeira, que nem sempre é possível manter união com todos aqueles que dizem professar a mesma fé. Muitas vezes é possível e não fazemos, porque estamos cheios de orgulho e de tantos outros sentimentos que não são benéficos à pregação do Evangelho. Mas em alguns momentos é necessário manter distância para que se estabeleça o que é verdade e o que é mentira dentro do que se chama cristianismo. Se você observar a quantidade de denominações que existem hoje, todas reclamando para si serem igrejas genuinamente evangélicas, você vai se assustar com a quantidade. Dizem que são milhares já no Brasil. A última vez que eu vi, 2.000 denominações já existiam no Brasil, de todos os tipos, credos e pensamentos que você imaginar. Então é impossível, é inviável até você ter união e fraternidade com 2.000 denominações, porque certamente a maioria delas está completamente equivocada. Por outro lado, é esvaziada a força do trabalho da igreja, a força é esvaziada quando nós não estamos juntos com aqueles que podemos estar juntos. Mas, por exemplo, a situação é tão difícil hoje em relação ao que nós cremos e a unidade naquilo que é essencial da fé, que eu como pastor, e eu sei que os presbíteros comungam do que eu estou falando aqui, porque já foi pauta de algumas reuniões nossas,
né, que você como pastor da igreja hoje, e eu me refiro à nossa igreja presbiteriana do Brasil, nós não nos sentimos confortáveis de chamar, de convidar qualquer um para pregar. Eu não estou falando isso, convidar alguém de outra denominação. Eu estou chamando o problema para dentro da nossa casa. Nós não nos sentimos confortáveis de convidar e ceder o púlpito da igreja para alguém que diz subscrever a mesma confissão de fé que eu subscrevo. Não me sinto bem, não é questão de só se sentir bem, é porque eu sei que nós vamos ter grandes problemas aqui, porque o que é pregado há 7 anos nessa igreja, certamente numa pregação pode ser desfeito. Não que os irmãos vão acreditar, mas que isso pode gerar um grande problema para a nossa igreja. A necessidade de se manter um fio, né, condutor da nossa fé. A necessidade de haver um padrão doutrinário na igreja. É óbvio que nós vamos ter distinções menores. Eu vou tratar disso no tempo oportuno desse sermão. Que vai haver algum tipo de divisão até entre aqueles que confessam a mesma confissão de fé. Mas isso não pode ser verdadeiro no que diz respeito à essência. Porque pregar é a essência do Evangelho. E você não se sentir à vontade, confiante de ceder o púlpito, é porque nós nos distanciamos muito da coesão, da união mínima, né, do que diz respeito ao que cremos e ao Deus a quem servimos. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e vejo mais uma vez, isso chama atenção porque não é a primeira vez que Lucas, como narrador, chama, né, os nossos olhos para esse tipo de cena, né? Ele já falou algumas vezes a entrada e saída desses 2 homens, mas aqui ele enfatizou a união que Paulo e Barnabé tinham na pregação do Evangelho. Observe, em Icônio, eles acabaram de sair de Antioquia da Psídia. Lembre-se, eles foram para a primeira Antioquia na Síria, ainda ali próximo de Israel, atravessaram o mar, foram para essa ilha, atravessaram toda a ilha, foram para Antioquia. De Antioquia pregaram e foram expulsos, né? Saíram de lá, fugiram de lá, e agora eles estão em Icônio, cerca de 145 quilômetros daquela outra cidade chamada Antioquia da Psídia. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé, eles entraram juntos na sinagoga. Eles entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. O fato de eles estarem juntos é tão surpreendente quanto o fato de onde eles vão começar a pregar mais uma vez. Vocês se lembram que na semana passada eles foram pregar na sinagoga e no primeiro sábado houve um convite para pregar. No segundo sábado eles já não foram mais convidados para pregar. Eles foram, mas não houve convite, porque a cidade já estava dividida. Uns queriam ouvir Paulo e Barnabé e outros não queriam. Mas no sábado seguinte, grande multidão. Lucas chega a dizer que a cidade, né, ele fala assim de maneira hiperbólica, né, a cidade foi ouvir Paulo e Barnabé. Eles foram lá para ouvir esses homens. Tamanho era o poder da pregação desses homens. Mas eles foram expulsos, né, e quase morreram ali. E quando eles vão para Icônio, para a cidade seguinte, que está sendo enviado, eles estão sendo enviados por meio do Espírito Santo de Deus, eles chegam ali e eles vão pregar novamente na sinagoga, porque eles estão seguindo o princípio que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiro o judeu, depois o grego. Além disso, a sinagoga, os irmãos já viram, que era um ponto de referência da cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, também tinha esse ponto de contato com a sinagoga, porque ali as pessoas já estavam com o coração, né, disposto a ouvir a palavra. Então, Paulo e Barnabé entram juntos para pregar juntos. Eles têm distinções, né? Vocês lembram que eles já tiveram um problema com João Marcos, e vão ter agora no capítulo 14 novamente, porque Marcos ele volta, ele não acompanha Paulo e Barnabé, mas ele desiste da viagem, né? Nós não sabemos exatamente porquê, mas muito provavelmente ele temia ficar longe da sua família e se aventurar por aí na pregação do Evangelho, que era algo extremamente perigoso. E João Marcos volta, porque era um jovem inexperiente ainda.
Então haviam divergências, eles vão até ter uma grande discussão a esse respeito, ainda no livro de Atos. Mas no que era essencial na fé, eles criam e pregavam exatamente o mesmo evangelho. Certamente está aqui uma das grandes diferenças da igreja de Atos para a igreja dos nossos tempos. Você entra em igreja e sai de igreja e parece que eles estão usando até um livro diferente para pregar. Porque todos reclamam para si que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. E que a Bíblia deve ser tratada como ela é, nossa única regra de fé e prática. Mas na prática, a teoria não se vê. Na prática é diferente. Muitas vezes a Bíblia é usada simplesmente como desculpa para a pregação, mas não é a base da pregação. As pessoas leem a Bíblia, é o sermão de 3 pontos que às vezes brincam no seminário dizendo: qual é o sermão de 3 pontos? Você lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Esse é o sermão de 3 pontos que muitas vezes se vê na igreja. Você vai embora e aí ficam só pensamentos humanos vagueando pela igreja, ninguém entende mais nada. Não tem base na Escritura. E aí, como cada um está seguindo o seu próprio pensamento, são pensamentos tão divergentes que a igreja fica numa situação que, quando é preciso, por exemplo, viajar, quantas vezes eu vi a angústia dos irmãos aqui, onde é que eu vou congregar para ouvir a palavra no domingo? A ponto de muitos voltarem no domingo para ouvir a pregação, porque dizendo lá naquele lugar não tem uma igreja que pregue o evangelho. É necessário, irmãos, voltarmos para o princípio da confessionalidade, para que nós possamos pregar juntos. Paulo não tinha dificuldade nenhuma de entregar o púlpito para Barnabé, e Barnabé não teria dificuldade de pregar, deixar Paulo pregar, porque eles eram homens que tinham exatamente a mesma confissão de fé. E quando você lê o que mais parte do coração daqueles que conhecem um pouco mais da teologia, porque nós sabemos que quando você vai ser ordenado numa igreja histórica como a nossa igreja, ela tem um manual de culto, e dentro do manual de culto você tem a liturgia para a ordenação de ministros. Não só de ministro, mas de ministro dos demais oficiais, diáconos e presbíteros. E eles juram diante de Deus e do povo de Deus que eles vão subscrever. Primeiro eles dizem assim, que recebem como única regra de fé e prática a Escritura Sagrada e os padrões de Westminster, a confissão de fé e os seus catecismos como verdadeira e fiel exposição do sistema bíblico de doutrina. Eles dizem isso. É preciso dizer, todos que foram eleitos um dia, presbíteros, diáconos ou pastores na igreja presbiteriana, tiveram que professar isso. E dizem que vão subscrever de maneira integral ou de maneira estrita cada doutrina que está ali. É assim que é a subscrição na igreja presbiteriana no Brasil. É assim porque existem outras, Eu queria só lá botar rapidamente com os irmãos. Eu estava lendo um texto de Morton Smith, que morreu há pouco tempo. Era um professor do seminário de Greenville, seminário que o pastor Joseph Piper esteve aqui conosco. É o diretor. Para mim, um dos melhores sistemáticos da nossa época. Ele explicando isso, o que é a subscrição confessional. Ele cita lá como a igreja presbiteriana da América, como os pastores são ordenados exatamente dessa forma. E ele diz, como é que a pessoa professa isso, promete isso diante de Deus e depois nega? Porque na igreja presbiteriana da América, a PCA, é possível você fazer algum tipo de reserva, que também pode ser chamado de escrúpulo, Não, isso aqui, porque você tem alguma reserva com um ponto doutrinário que não é essencial à fé. Mas na igreja presbiteriana do Brasil, nem isso é possível. Você não subscreve simplesmente o sistema doutrinário. Você subscreve a interpretação completa de todas as doutrinas que estão contidas ali nos padrões de Westminster. E depois de tudo isso,
o sujeito começa a pregar dentro da igreja o que é contrário àquilo que ele disse que iria confessar. E aí surge o problema dentro de uma denominação, não estou falando nem dentro das denominações, a ponto da gente ter que ficar, selecionando com muito zelo quem vai subir no púlpito, porque você viaja e não pode chamar qualquer um. Essa é a situação da igreja, irmãos. É preciso ser unido, é preciso. De todo zelo nós devemos ter pela palavra de Deus, mas isso não desmerece a outra necessidade, união. Quem ainda guarda o Evangelho, como nós guardamos a palavra de Deus, nós precisamos nos unir, independentemente de qual é a denominação. Mas também é necessário saber que é preciso, muitas vezes, se apartar dessas pessoas, quando elas negam um ponto que é essencial à fé. Se você tem dúvida que isso é uma doutrina histórica, leia, por exemplo, o Credo de Atanásio. Ele começa e termina dizendo a mesma coisa. Quem não crê no que está aqui escrito não pode ser chamado de filho de Deus. Não é cristão. Então, a doutrina bíblica, ela une. E você vai ver daqui a pouco também que ela desune. Ela aproxima e ela divide. Então, devemos ter cuidado para aproximar, mas muito mais cuidado ainda quando for necessário nos separar. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Queria que você fosse comigo agora para o verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Atente para duas informações aqui. No verso 1, Lucas diz assim, que eles falaram de tal modo, e depois no verso 3, falando ousadamente. Lucas está chamando a atenção aqui, não apenas para a fidelidade com que eles pregavam, mas o modo que eles pregavam. Porque é necessário pregar com fidelidade, mas não é tudo pregar com fidelidade. Nós carecemos, irmãos, de equilíbrio em tudo, mas nisso aqui também é extremamente urgente que nós possamos pensar nisso. De um lado você tem a pregação que é um espetáculo, é a pregação que é um show de humor, e as pessoas têm consumido muito isso. Você vê que determinados pastores eles ficaram conhecidos pelo humor mais do que pelo próprio conteúdo da pregação. Nesse mesmo lado de exagero, você tem aqueles que são considerados os descolados, os modernos, os que o sujeito prega de calça jeans colada, de camisa muito floral, aquela coisa bem jovem, que é para atrair o jovem, mas não tem nada de pregação ali, zero de conteúdo. Mas isso, multidões estão indo assim. E do outro extremo, aí você tem aqui trazendo para o meu reformado, pregadores que são extremamente minuciosos na exegese, cuidadosos na interpretação do texto, que são exímios exegetas, mas que são frios como uma pedra de gelo, que passam 50 minutos ou 1 hora pregando e não sai nada de lá. Não, você não vê no olho, naquela pessoa, o fervor da pregação. Isso acontece um dia ou outro com qualquer um, irmãos. Mas eu estou falando aqui de pessoas que sistematicamente vivem assim. O modo de pregar, isso conta muito. Nós não estamos aqui, nem por um lado, precisando de humoristas no púlpito, nem de stand-up ou um coach, essa é a palavra mais usada hoje, aquela pessoa que vai dar vários, ele é especialista numa área, ele vai dar vários conselhos às pessoas, e as pessoas vão segui-lo. Nem estamos precisando de pessoas que parece que estão falando num velório, mas precisamos de pregação da palavra, viva, fiel, eficaz. Precisamos que Deus levante pregadores que amem o Evangelho,
que estejam com o coração pegando fogo pelo Evangelho. Logo que eu entrei no seminário, eu li alguns livros que me serviram muito, né? Mas um deles, em especial, Pregação e Pregadores. Um dos melhores livros que eu já li sobre pregação. Se você não leu, leia ainda. E foi aquilo que me chamou mais a atenção, dizendo que o zelo doutrinário, a confessionalidade, a fidelidade não vão ser manchadas pelo modo fervoroso e ousado de você pregar. Contei isso aqui há um tempo atrás. Pessoas iam para a igreja onde os puritanos pregavam, especialmente, né, antes até mesmo dos puritanos, e a situação específica é essa, onde John Wycliffe pregava, e ali havia um ateu naquela cidade, e aquele ateu todo domingo ia para a igreja, e perguntaram àquele homem: por que você vai? Você não crê? Ele diz: é verdade, eu não creio, mas o Dr. Wycliffe, ele prega e crê. Ele diz: eu tenho prazer só em ver aquele homem pregando, porque o que ele fala, ele crê. E nós precisamos orar, irmãos, pelos nossos pregadores, precisamos orar pelos pastores, para que eles creiam em primeiro lugar, para que Deus use os nossos pregadores, que preguem ousadamente, sem temor, porque aqui a ousadia não é só a pregação, né, que ele está envolvido, não, mas a ousadia é sem medo, destemidamente. Eu digo que eu sou privilegiado, irmãos, como pregador, que eu sempre tive um conselho ao meu lado. Nunca, nunca fui como conselho, já fui assim com pessoas especificamente, mas com o conselho da igreja, nunca, em momento nenhum, me constrangeu a não pregar sobre algo, ou me repreender por uma pregação que eu fiz, porque não devia ter feito, porque ia incomodar fulano ou ciclano. Nunca, sempre tive total liberdade para pregar. Mas eu sei de irmãos meus, pregadores da palavra, que eles são constrangidos pelo conselho da igreja: não fale de fulano, não toque em ciclano, porque se você falar, vai ter um grande problema na igreja. Sou privilegiado por isso. Por outro lado, nós nos conhecemos, irmãos, e nós mesmos nos policiamos muitas vezes. E às vezes a tentação do pregador é segurar um pouco, frear um pouco, não ser tão claro na aplicação. Isso eu já ouvi. Não precisa ser tão claro assim. Fale genericamente. O que o sujeito estava dizendo é: não me incomode. O que eu aprendi, a minha escola de pregação foi: vá até o fim, escave, vá até o final, aonde você encontrar ali uma possibilidade de pregação, pregue, faça que a vida daquela pessoa seja escancarada diante da pregação. Isso incomoda, irmãos, mas isso incomoda primeiro a mim, porque primeiro a minha vida é escancarada no Evangelho, depois a sua é escancarada. Mas só que saiba de uma coisa: quando há pregação ousada do Evangelho, onde não se mede tema, onde não se pula texto, onde não se tem medo de confrontar o nosso pecado, nós estamos sendo tratados por essa pregação. Fidelidade na doutrina, ousadia na apresentação do sermão. Agora, o que é que isso resulta? Observe verso 2. Há uma contraposição, observe: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mas os judeus incrédulos. Veja, essa palavra é interessante, né? A palavra aqui, incredulidade, como ela foi traduzida, na verdade, literalmente seria os judeus desobedientes. Eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Mas por que incrédulo? Porque a desobediência era contra a palavra. Porque tudo que foi anunciado foi o Evangelho. Então, o tipo de desobediência que eles tinham eram contra a palavra. Não é que eles eram incrédulos, que eles não criam em nada, mas eles não criam naquilo que foi anunciado a eles. Porque desobediência contra a palavra de Deus deve se chamar de
incredulidade. E aqui você tem uma acusação contra os judeus, que chamavam os gentios de incrédulos. E a palavra está dizendo, incrédulo é o que não recebe a palavra de Deus. Porque o que é que os apóstolos foram fazer lá? Eles iam para a sinagoga, abriam um texto, nós lemos, né? Eles aplicaram Salmo 2, Salmo 16, aplicaram depois Isaías 46, sempre a partir do Antigo Testamento. E apresentavam Cristo. E o Cristo que eles esperavam, que era pregado todo sábado na sinagoga. Quando eles ouviram que esse Cristo veio e foi morto, eles negaram Cristo. Portanto, eles são incrédulos, desobedientes. E não só isso, irados, porque eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Só que nem isso, nem a perseguição fez com que os apóstolos diminuíssem a pregação. E a gente volta para o verso 3. Entretanto, você tem uma virada da história para os judeus que eram incrédulos e perseguiram a igreja. Aí agora uma outra virada no verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente. Os apóstolos não tiveram medo da perseguição, mas muito tempo ficaram ali pregando e pregando a Cristo. Aí o texto ainda diz, o qual, ousadamente no Senhor, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Ou seja, lembre que aqui nova revelação, sinais e prodígios. Se nós entendermos que hoje nós temos novas revelações, então também devemos entender que temos que ter comprovando sinais e prodígios, e consequentemente anexar essa verdade à Bíblia. Então, como eu entendo que você não está disposto a acreditar numa coisa com outra e aplicar isso à Escritura, então nós estamos entendendo aqui que porque haviam novas revelações, então Deus deu a oportunidade de ser selada essa palavra, credenciada a palavra com os sinais e prodígios. E o que é que aconteceu depois de pregar por muito tempo e ousadamente? Mais uma vez o texto volta para a divisão. Veja verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. É isso que o evangelho faz. Quanto mais tempo ele for pregado, quanto mais ousadamente é pregado o evangelho, mais ele divide. Isso é um princípio dado pelo próprio Cristo. Você voltar comigo para Lucas capítulo 12. Por favor, abra comigo. Lucas 12, verso 51 em diante. Diz assim o Senhor. Porque daqui, verso 52. Verso 51, perdão. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra sogra e nora contra sogra. Interessante que quando você vê as pessoas falando sobre Cristo, eles têm uma visão tão deturpada do Senhor. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de amor. Deus só une, não divide. Não leem a Escritura. Eles imaginam Deus segundo as cogitações malignas do seu coração. Então eregem um ídolo no seu coração e passam a pregar sobre esse ídolo. E eles repetem que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, para poder negar o que a consciência deles mostra. Eles estão perdidos nos seus delitos e pecados, se não se converterem, irão para o inferno. Essa é a verdade da Escritura. Qual é a divisão que acontece aqui? Não é porque Jesus tem prazer em dividir. Ele está dizendo que quando um se converte dentro de casa, há divisão imediata. Porque são valores diferentes. Porque são sistemas de vida diferentes, porque você passa a ver o trabalho de maneira diferente, a igreja diferente, você vê a economia de uma forma diferente, política, tudo na sua vida é transformado com o evangelho.
E a outra pessoa que mora com você, que talvez foi a pessoa que ele trouxe para o mundo, ela não vai entender. E até certo ponto você consegue, né, haver uma certa tolerância dentro de casa. Mas tem um dia e uma hora em que isso racha. Jesus não está dizendo assim, procure dividir. Ele não está incentivando a divisão. Ele está constatando uma verdade. É verdade o que vai acontecer. Ou seja, não é ele porque ele deseja, mas é quando eu venho com o meu evangelho, vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer divisão. Esse é o cristianismo. Quer você queira, quer você não. Não importa. Se você não crê nisso, então você vai ter um ídolo no seu coração. Mas o Cristo revelado, ele disse, eu vim trazer divisão. É uma constatação. Quando essa divisão ela se dá dentro de casa, aí, né, o resultado sempre é distinto. Você pode, com sabedoria, sabendo que a divisão é necessária, ainda assim manter um ambiente, né, minimamente agradável dentro de casa. Ou você pode viver uma pessoa né, que vai pegar briga por tudo. Isso é completamente desaconselhável. Você tem que entender que há uma divisão, mas não procurar a divisão. Procurar, na verdade, a união, pregar o evangelho para que aquela pessoa seja alcançada por Cristo. Ou por outro lado, ainda tem aquele que retrocede na fé. Eu não vou ficar longe da minha família. Eu não vou. Veja, isso não pode ser uma coisa de Deus, né? Como é que é de Deus e me afastou da minha família? Leia Lucas 12, verso 52 em diante. É o que Cristo disse. Não procure essas coisas, mas se acontecer, fique ciente que já estava dentro dos planos de Deus. Então, voltando lá para Atos capítulo 14, dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Também o que prega precisa estar ciente disso. Você não vai ganhar todo mundo. Haverá divisão. Nem todos vão querer ouvir o evangelho. Quando você for testemunhar, né, a respeito de evangelizar a respeito do Senhor, você acha que todo mundo vai ouvir a pregação? Não. Especialmente aqui na situação de Paulo e Barnabé. Porque quem estava se dividindo ali? Veja, uns eram pelo lado dos judeus e outros eram pelo lado dos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Enquanto foi possível permanecer entre aqueles ímpios, eles permaneceram. Paulo e Barnabé só saíram quando foi impossível, quando eles souberam, né, certamente uma ação do Espírito Santo fez chegar a informação que eles seriam mortos, apedrejados, então eles saem dali e vão continuar a pregar, mas ali ficou a semente do evangelho. Qual era a divisão que ficou? Judeu e gentio. O judeu e o gentio. Alguns judeus se converteram, mas a maioria era incrédula. Eu queria voltar para um texto que nós tratamos na semana passada, né, e aos poucos ir começando a tratar isso na mente dos irmãos. Porque os judeus, que por natureza são o povo de Deus, porque esse é um povo especial, irmãos, nós não podemos tratá-los como qualquer um. A eles foram dadas as promessas, o sistema sacrificial, né, a herança da terra, né, tudo que você tem em termos de messiânicos foi dado aos judeus, a guarda, né, das profecias, tudo foi dado para os judeus. Porque agora, quando Cristo vem, maior parte deles rejeita. Por que isso? Volta comigo lá para Romanos 11, um texto que a gente visitou semana passada, a gente vai voltar agora. Já preparando os irmãos para um dia, quando a gente chegar nesse texto, especificamente for tratar dessas questões. Romanos 11. A partir do verso
do verso 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, veja, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Eu chamo a atenção dos irmãos para quem Paulo se dirige no verso 13. Eu dirijo-me a vós outros que sois gentios. Ele está explicando aqui à igreja de Roma e consequentemente a nós também, que o que aconteceu com Israel, a gente está vendo, só lembrando os irmãos, as cartas, as doutrinas das cartas não surgem do nada. Elas estão tomando o Antigo Testamento, os Evangelhos e Atos, como fundamento para a doutrina. Então estão dizendo, a incredulidade, de onde veio essa incredulidade? Não foi no Antigo Testamento, foi lá em Atos, que os judeus foram chamados de incrédulos. Eu expliquei aos irmãos, porque desobedeceram a palavra. E ele está dizendo aqui, porque eles foram incrédulos, então foram rejeitados. Então, gentios, por que os judeus foram rejeitados? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Por que os judeus foram rejeitados? Não são povo de Deus? Ou será que não foram rejeitados? A resposta clara de Paulo é: foram rejeitados por conta da incredulidade. Logo, se a incredulidade é o problema dos gentios, se eles crerem, eles novamente vão ser povo de Deus. E aí eu passo para uma doutrina e uma interpretação desse texto em relação a Atos 14, que gera muita dificuldade, mas que eu vou junto com a maioria. É sempre bom assim você pegar um bonde onde tem muita gente boa e você entrar nele. Então, por exemplo, a maioria dos puritanos eles têm esse tipo de interpretação, que você tem aqui um Israel, a nação de Israel, que vai ser salva em determinado momento. Não todo Israel no sentido de cada um israelita, mas todos os que crerem serão novamente trazidos para dentro do povo de Deus. Um tempo específico isso acontecerá. Isso está de acordo com os padrões de fé da nossa igreja. Então, num determinado tempo isso vai acontecer. Agora, não ache você que isso vai acontecer à parte da fé. Porque como é que os gentios são salvos? Observe, verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Então, como é que alguém é salvo? Como é que o gentio é salvo? Vocês estão permanecendo na oliveira porque vocês creem. Por que eles foram rejeitados? Porque não creem. Então qual é o modo deles voltarem para essa árvore, que é a imagem que está sendo traçada aqui? Se eles creem. Então, havendo um tempo, que está sendo profetizado aqui em Romanos 11, em que esse povo de Israel volte a crer, então esse povo será salvo. Não tenho dúvida a esse respeito, que haverá um tempo em que Deus vai levantar um grande movimento ali no meio daquele povo, e uma grande conversão em massa
haverá, e ali muitos vão ser salvos para completar o número dos eleitos. Ele diz: considerai a bondade de Deus a seu respeito e a severidade com eles. Então, como é que nós somos salvos? Veja que humilhante. Deus precisou rejeitar o povo dele, mas como é que ele rejeitou? Não rejeitou por maldade, porque eles foram incrédulos, para vir mandar os apóstolos irem para os gentios, é o que a gente está vendo lá em Atos. Mas quando o número de gentios for alcançado, ele não vai esquecer do povo dele, ele volta e ele vai tomar de novo o povo dele, os que creem, porque a salvação é pela fé no Cordeiro de Deus. Então todo aquele que crê será salvo, seja judeu ou seja gentil. Por isso que está havendo aquela divisão ali, porque agora os apóstolos vão continuar progredindo na mensagem da fé para os gentios, mas um dia vão se voltar os judeus e eles também vão crer. Então volta comigo lá para Atos 14. Diante de tanta perseguição e tumulto naquela cidade de Icônio, verso 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Eles não paravam de fazer isso aqui. Chegavam, iam para a sinagoga, pregavam, eram expulsos, pregavam de novo, até que fossem ameaçados de morte e iam embora. Então, esse texto nos diz que o final é união ou desunião. No final das contas, a pregação do Evangelho causa união ou desunião? As duas coisas. Porque a igreja, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é a igreja? É a noiva de Cristo. É a esposa de Cristo. Então, são cenários, né? São imagens de união. O marido e a esposa, o noivo e a noiva, o cabeça e o corpo, eles estão unidos. E nós, como membros desse corpo, devemos viver união. Então, nesse sentido, o Evangelho ele nos traz grande união. Eu tive uma criação, você teve outra, você teve outro lar, eu tive um lar diferente, e nós nos chamamos de irmãos. Porque o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, nos deu entrada na família da fé. Mas não confunda isso com uma união universal, né? Quando um determinado dia vai acontecer uma união, as pessoas vão dar as suas mãos, todos vão, né, cantar aquela música, né, de união, imagine todo mundo junto, abraçado, e a paz do mundo vai ser. Não vai acontecer isso. O mundo está rachado. O mundo está completamente rachado. Assim como em Icônio aconteceu divisão, essa divisão está até hoje sendo feita no mundo. Porque lá no Éden foi dito por Deus: porém inimizade entre ti e a descendência da serpente. Portanto, irmãos, é necessário que nós possamos cultivar a união dentro da igreja. Cuidar, zelar da reputação do irmão. Cuidar da nossa língua, para não desferir palavras torpes contra o irmão, porque somos um corpo. Orar e investir para que tenhamos mais pregadores bíblicos ousados do Evangelho, para que nós tenhamos, né, no púlpito mais pessoas pregando a palavra de Deus. Você acha que essa situação aqui de passar de cidade em cidade era necessário naquele tempo, que hoje todas as cidades do Brasil já foram alcançadas pelo verdadeiro Evangelho? Ora, experimente você, né, viajar para algumas cidades aí de férias e procure uma igreja para você congregar. O que a gente vai fazer? Vai ficar parado? Nós precisamos plantar mais igrejas, irmãos. Não se planta igreja se não tiver pregador que foi bem instruído na palavra. Então é preciso orar e investir nessa causa. Agora, com o mundo, não tente desfazer a inimizade que foi posta. É necessário que haja inimizade, até mesmo com aqueles que, dizendo ser crentes, não são.
Só para citar esse texto lá em 1 Coríntios 5, Paulo diz, eu não estou dizendo a vocês, né, ele fala, saiam de perto do fermento do Egito. Aí ele diz, mas eu não estou falando que vocês devem se afastar completamente do povo do mundo, porque isso seria impossível. Ele diz, mas com aqueles que dizendo ser crentes, não são. Aí ele diz, com esses, nem se sentem à mesa. Esses são os piores. Não podemos ter união com aqueles que, se dizendo crentes, não são. Porque sorrateiramente destroem a igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a mantermos firmes a união na fé genuína e longes, né, desses lobos que tentam destruir a igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, mais uma vez anunciada aos nossos ouvidos nessa noite. E pedimos, Senhor, que nos ajude a mantermos firmes a união que temos com o Teu povo, zelando pela reputação, pelo bom nome do nosso irmão, e nos livrando, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos atrela a esse mundo vil e maldoso, Senhor. Nos ajuda a entender que essa inimizade é necessária, a fim de que o Teu povo, como vimos hoje pela manhã, naquela expressão de números, um povo só, ou seja, um povo separado, seja santo para a Tua glória. No nome de Cristo nós oramos. Amém.